Ah, é? Ah, é? Por quê? O que aconteceu? E provavelmente tem a ver com o Covid. Tá? Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. Está me ouvindo bem? Boa tarde. Que bom. Espero que esteja todo mundo bem, que todo mundo esteja tranquilo. Então, vamos... Estou devendo para vocês uma aula que eu tenho certeza que gravou, porque sempre fica aparecendo ali em cima que está gravando, né? Mas eu não sei se vocês souberam, deu um monte de problemas no Zoom. Teve uma semana que eu achei que eu não ia nem conseguir dar aula, que eu não conseguia entrar, a senha não funcionava. Eu não sei onde essa aula foi parar, mas eu procurei, já até pedi para o pessoal da TI lá ver se acha, se ficou gravado em algum outro local que não apareceu para mim. Aí, se assim que eu achar, eu mando para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Então, vamos começar. Hoje me pediram um assunto bem espinhoso, não por ser difícil, mas por ser um pouco... exige uma coisa que eu mesmo não gosto muito, que é decorar algumas coisas, né? Mas quando envolve anatomia, não tem jeito, né? Anatomia passa muito por a gente... isso para a gente, assim, não tem como você entender, né? Você tem que decorar, não tem jeito. Mas eu vou tentar fazer assim da maneira... Sim, Thiago, você me pediu os slides de cefaleia, eu te mandei um monte de aula de cefaleia que eu tinha, mas é porque eu não estou achando onde eu enfiei, é que eu dei para vocês mesmo, tá? É porque normalmente eu faço assim, eu mudo algumas coisas naquele dia, eu reviso a aula, né, vejo se está atualizado, alguma coisa assim, e aí às vezes eu mudo um slide outro e não salvo de novo, eu salvo em outro lugar que eu não acho, não ligue não, tá? Eu sou bem enrolado para essas coisas, mas eu vou achar em algum momento e mando para vocês, tá? Então hoje me pediram para a gente conversar um pouquinho sobre alguns comprometimentos do tronco encefálico, né? A princípio, normalmente é um assunto assim que quando o pessoal olha já fica assustado, assim, fala, meu Deus, lá vai vir aquele falatório todo de neuro que é um saco e não é chato de decorar e tudo isso. Mais ou menos, né, gente? Assim, a gente tem algumas coisas que não são tão complexas assim, né? Você tem algumas coisas de anatomia que a gente precisa saber, que a gente vai precisar realmente decorar, vamos dizer assim, como eu disse antes, mas que não é impossível da gente entender o que está se passando. Então, o que a gente precisa saber quando nós vamos falar das principais síndromes e acometimentos do tronco encefálico? Vocês vão ver assim, que primeiro eu vou tentar falar para vocês sobre as síndromes, e não sobre a etiologia que leva a essas síndromes, ou seja, eu não falarei sobre uma causa para essas síndromes, eu falarei das síndromes e depois eu vou citar alguns fatores etiológicos principais para troncoencefálico, porque não são muitas as patologias que afetam o troncoencefálico. As patologias vasculares, neoplásicas, desmielinizantes são as principais, infecciosas, talvez uma vez ou outra, mas são as principais patologias. E é mais importante, na minha opinião, que saibamos identificar as principais síndromes do tronco cerebral, para que a gente possa localizar essa lesão no tronco cerebral e aí partir para uma investigação. E isso é importante, por exemplo, a gente sabe que fossa posterior, onde está localizado o nosso tronco encefálico, ela não é uma região muito bem vista numa tomografia, por exemplo, né? Para um trauma não tem grandes problemas, você olhar
uma tomografia, mas às vezes se você quer um exame com uma resolutividade de imagem muito superior para avaliar a fossa posterior, você precisa de uma ressonância magnética, você precisa investigar melhor esse paciente. Então, se você já sabe que a lesão provavelmente está no tronco cerebral e é um paciente que não é uma urgência, não é um trauma, não é uma coisa que você tem que intervir urgente, é um paciente eletivo, você consegue fazer essa investigação melhor, já é melhor que você parta direto para uma imagem de maior resolutividade da fossa posterior. Então, se eu suspeito de uma síndrome do tronco cefálico, já vou pedir uma ressonância direta. Ajuda muito a cortar caminho, porque senão você vai acabar vendo na tomografia, mas sem conseguir definir e tendo que partir para uma ressonância. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, eu acho que é uma coisa que todo mundo lembra, né? Não vou pedir detalhes para vocês, mas lembra da divisão do nosso tronco cefálico. Né? Nós temos o tronco dividido em 3 porções principais, né? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Cada um com a sua origem embriológica nas vesículas encefálicas, né? O mesencéfalo, o romencéfalo, o prosencéfalo, aquelas vesículas dão origem a essas estruturas do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. E cada uma dessas pequeniníssimas estruturas, que quem já teve a oportunidade de ver uma peça anatômica, né? O tronco encefálico ele tem tantas estruturas importantes que quando a gente conversa sobre ele pura e exclusivamente do ponto de vista teórico, assim falando, a sensação que a gente tem é que é uma estrutura enorme, né? De tantas coisas que por ali passam que são importantes. Mas quem já viu isso anatomicamente em escala, ou seja, num espécime verdadeiro, o tronco encefálico é uma estrutura mínima, né? Uma estrutura muito pequena, mas de uma importância tremenda, né? A gente ali basicamente tem estruturas que nos sustentam a nossa vida, né? Se nós tivermos uma lesão de tronco encefálico, algumas delas são incompatíveis com a vida, ou pelo menos deixam muitas vezes o paciente em estado vegetativo persistente. Então é uma estrutura que, embora pequena, tem uma importância tremenda e tem muitos detalhes anatômicos que nos ajudam a pensar que há um acometimento dessas estruturas. E há diferenças nos acometimentos do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Então, o que a gente precisa saber? Bom, o que compõe o nosso tronco encefálico? Nós temos, como qualquer área do sistema nervoso central, nós temos substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta do nosso tronco cerebral, do tronco encefálico, tanto faz, são núcleos dos nervos cranianos e são as formações próprias do tronco, como a substância reticular ativadora ascendente, por exemplo, que é uma formação própria do tronco cerebral. Então, os núcleos e essas formações próprias fazem parte da substância cinzenta do tronco cefálico. E a substância branca? As fibras radiculares dos nervos cranianos, ou seja, todas as fibras que saem dos nervos cranianos, e as vias de associação, ou vias curtas, e as vias de projeção ou de passagem. Ou seja, nós temos vias que funcionam dentro do próprio tronco cerebral, ligando um núcleo de um nervo craniano ao outro, né? O fascículo intermédio é o mais famoso, que liga os núcleos do terceiro e do sexto nervo craniano, mas nós temos as vias de passagem também, né? Que são as vias denominadas longas. Que vias de passagem são essas? O feixe córtico espinhal, por exemplo, o feixe espinotalâmico, o fascículo longitudinal medial, que vem do feixe grácil cuneiforme. Todas essas vias elas estão passando pelo tronco cerebral, né? Elas estão ligando estruturas da medula com o córtex e do córtex com a medula, que é basicamente o que as vias de passagem pelo tronco fazem. Isso tudo, é claro que depois, né, aqui uma introdução, depois vale a pena vocês pegarem um livro de anatomia, de neuroanatomia, e darem uma pequena revisão, né? A maior parte das vezes a gente já conversou sobre isso, a gente fala sobre... existem livros de anatomia que são verdadeiros tratados de neuroanatomia, acho que não tem necessidade nenhuma disso para quem não quer fazer neuro, né? Por exemplo, o Ângelo Machado, que é o que todo mundo usa, é um excelente livro para você revisar. Eu acho que já falei para vocês até de um menor um pouco, que é o Cossenza, né? Ramon Cossenza, que é um livrinho bem fininho, eu vou mostrar para vocês que eu emprestei para uma aluna, mas é bem fininho, assim, para você fazer esse tipo de revisão específica de uma aula, assim, é muito bom. E vocês conseguem, hoje em dia, em PDF, internet, vocês conseguem tudo nisso, então não é difícil de achar, não. Ramon Cossenza é o nome do livro, vale a pena dar uma olhadinha, porque é uma revisão muito rápida de neuroanatomia. Então, o que a gente precisa entender no que há dentro do tronco cefálico? Uma das grandes estruturas de importância do tronco encefálico, além das vias, dos fascículos de passagem, são os nervos cranianos.
E existem nervos cranianos que se manifestam clinicamente com muito mais frequência do que outros. Então, em vez de a gente ficar falando sobre todos eles, né, um por um, a origem real, origem aparente, etc., que é uma coisa chata do ponto de vista anatômico, eu vou falar aquilo que mais frequentemente se manifesta do ponto de vista clínico de cada nervo craniano e a sua localização. Então, por exemplo, no mesencéfalo será de extrema importância a gente entender um pouquinho e dar uma revisada anatômica no terceiro nervo craniano, que é o nervo oculomotor. Embora ali também tenha uma porção do quinto, do trigêmeo, mas o trigêmeo será mais acometido em lesões de ponte. Na ponte, nós temos tanto o quinto, o sexto e o sétimo nervo craniano. Então, trigêmeo, abducente e nervo facial. E no bulbo, aí nós teremos o 12º, que é o hipoglosso, o 9º, 10º e 11º, né, o glossofaríngeo, vago e acessório, e o 8º nervo craniano, que é o vestíbulo coclear. Então, essas estruturas têm uma importância um pouquinho maior, né, alguns mais ainda, de aparecimento na clínica, que eu acho que é o que importa para a gente aqui, as manifestações clínicas, para a gente entender por que aparecem determinados sintomas quando eu tenho uma lesão de determinada estrutura cerebral. Então, dito isso, né, as vias ascendentes, então, que a gente falou, ou vias sensitivas, né? Toda via que é ascendente, normalmente é uma via sensitiva, ela está carregando uma informação da periferia para o sistema nervoso central, então ela é ascendente para o córtex cerebral. Nós aqui temos duas grandes vias, né, que se comunicam pela função, que é a leminisco medial, que é a nossa propriocepção consciente, que é na periferia, no sistema nervoso central, na medula, né, quando ele está formando lá fora do encéfalo, ele é chamado de feixes grasso e cuneiforme. A partir do momento que eles cruzam a linha média no tronco, passa a formar o leminisco medial. Nós temos o feixe espinotalâmico lateral, né, que vai formar o leminisco lateral, e o espino cerebelar, que faz a nossa propriocepção inconsciente. E nós temos as vias descendentes, que normalmente são vias motoras, que fogem do córtex para a periferia. Então, o principal é o trato piramidal e o extrapiramidal. Então, todas essas estruturas dos nervos cranianos que eu mencionei e das vias ascendentes e descendentes, estão todas elas se cruzando e correndo muito próximas umas às outras no tronco cerebral. Então, na grande maioria das vezes, uma das características das síndromes do acometimento do tronco cerebral é o fato de que se acomete quase sempre ou uma via ascendente, ou seja, sensitiva, ou uma via descendente, ou seja, motora, e um par craniano. Com a característica que vocês já imaginam, porque já tiveram neuroanatomia, que tanto as vias ascendentes quanto as vias descendentes, elas cruzam a linha média, o que não funciona para os pares cranianos. Então, normalmente, quando você tem uma lesão do tronco cerebral, você terá uma lesão de um par craniano que é ipsilateral à lesão, ou seja, se eu tenho uma lesão do tronco do lado direito, eu terei manifestações de nervos cranianos do lado direito. Mas terei manifestações, se foi acometida uma via ascendente ou descendente, do lado oposto a esse nervo craniano. Então, normalmente, as síndromes do tronco cerebral são síndromes alternas, que a gente chama, né? No crânio se manifestam ipsilateral, na periferia se manifestam do lado oposto. Se alguma coisa do que eu estou dizendo, gente, porque isso é uma revisão, até agora que eu estou falando de neuroanatomia, né? Se alguma coisa que eu estiver falando não está claro para vocês, por favor, me interrompam, tá? Mas eu acho que vocês ainda têm relativamente fresco essas informações dentro da cabeça da anatomia, né? Até porque a metodologia da universidade, às vezes, permite que vocês façam algumas revisões disso em outros módulos, em outros momentos, né? Então, vamos começar lá pelo bulbo. Tá? O que a gente vai ver quando a gente tem uma lesão do bulbo, que é a porção mais inferior, né? É a porção que faz comunicação através do forame magno com a medula espial. Então, a porção mais inferior do bulbo, ela terá o acometimento de dois principais nervos quando há uma lesão do bulbo, que é o 8º par craniano e o 12º par craniano. O 8º par craniano é o vestíbulo coclear e o 12º par craniano é o hipoglosso. Além disso, o que pode passar no bulbo e ser acometido? O leminisco medial, que a gente falou, que é da nossa própria percepção consciente, dos feixes grasso e cuneiforme, o feixe piramidal, que é o nosso controle motor voluntário, e o feixe espinotalâmico, que é da sensibilidade superficial periférica, né, que vem do espinotalâmico lateral,
formando um leminísculo lateral. Então, essas são as principais estruturas que, ali no bulbo, a gente precisa entender que podem ser afetadas, são as mais comumente afetadas em qualquer processo patológico do bulbo. E como é que isso se manifesta, então, do ponto de vista clínico, né? Eu tenho uma lesão do bulbo, como que frequentemente as lesões do bulbo se manifestarão? As principais síndromes de manifestação do bulbo, e aí, novamente, como eu falei para vocês, decorem pelo seguinte: infelizmente, prova de residência, as pessoas adoram perguntar essas coisas idiotas, que são os nomes das síndromes. Tá? Devia perguntar como a síndrome se manifesta e por quê, né? Mas adoram perguntar o nome da síndrome. Então, a gente, às vezes, tem que decorar esses nomes chatos mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui que estão perguntando alguma coisa aqui. Eu não estou conseguindo abrir o chat aqui, não sei porquê. Alguém me perguntou alguma coisa, mas o chat não está abrindo. O meu chat não está conseguindo abrir aqui, gente. Alguém tinha perguntado alguma coisa. Se puder abrir, agora abriu. Tá? Eu já respondi que eu já vou achar esses slides, tá? Agora, na hora perguntou, qualquer lesão bulbar afeta a decussação das pirâmides? Nem todas as lesões, tá? Bulbares afetam a decussação das pirâmides. Você não precisa necessariamente, eu vou te mostrar agora, não era as principais síndromes, tá? Então, as principais síndromes de acometimento do bulbo são as síndromes de Dejerine e a síndrome de Wallenberg. O que são síndromes de Dejerine, o que é uma síndrome de Wallenberg, tá? Imagina, né? Eu fico muito feliz quando eu respondo alguma coisa e vocês dizem obrigado, gente. Assim, eu acho que isso, ser educado, é uma das melhores coisas do mundo, mas eu vou responder sempre da mesma forma, tá? Imagina, é a minha função. Eu sou professor, eu estou aqui para responder, né? Quantos vocês me perguntarem, eu vou respondendo. Quando eu não souber, eu vou dizer, olha, eu não sei, tá? Mas eu fico muito feliz de sempre ser tratado com educação. Então, imagina, é um prazer responder para vocês, tá? Então, o que é a síndrome de Dejerine? A síndrome de Dejerine é uma lesão da porção anterior e um pouquinho medial do bulbo. Ela acomete o feixe piramidal. Então, não, aqui você está pegando o feixe piramidal. Tá? Ela acomete a raiz do nervo hipoglosso, que está localizado mais anteriormente. E pega também o leminísco medial, porque ela é anteromedial no bulbo. Então, ela não vai para a parte lateral, ela não pega o leminísco lateral ou que virou o feixe espinotalâmico, né? Então, ela pega o leminísco medial, ela pega o feixe piramidal e ela pega a raiz do nervo hipoglosso. Então, se ela pega essas três estruturas, como que será a manifestação clínica dessa pessoa? E, primeiro, por que ela pega assim? Porque vocês lembram da irrigação? Tá? A irrigação da medula, quando você tem a medula, a porção anterior ela tem uma artéria chamada artéria espinhal anterior. O tronco cerebral, a parte anteromedial, normalmente ela não tem grandes ramos, ele é inervado direto pela basilar, né, pela junção das duas vertebrais e da basilar diretamente. A porção posterior tem mais ramos, a cerebelosa póstero inferior, cerebelosa póstero anterior, tu vê que é tudo póstero, né? Então a porção anterior normalmente é uma artéria só, então quando você afeta essa artéria, você tem uma lesão específica da região anteromedial. Então no caso, por exemplo, de um acidente vascular isquêmico, você normalmente vai ter uma síndrome de Dejerine, quando você pega a artéria basilar ou uma das artérias vertebrais. Então, o que o paciente vai sentir? Se eu pego, tá? Se eu tenho uma lesão do feixe piramidal, que é um feixe motor, eu vou ter uma diminuição da força. Tá? Mas eu também peguei uma raiz de um nervo motor. Que nervo motor é esse? O hipoglosso. O que o hipoglosso faz? O hipoglosso, ele é o nervo responsável pela motilidade da língua. Então, o que faz a gente conseguir mover a língua é o nervo hipoglosso. Então, eu peguei o nervo que faz eu não conseguir mexer a língua, se ele estiver lesado. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma paresia, tá? Eu vou ter uma atrofia e eu vou ter uma fasciculação da hemilíngua ipsilateral. Tá? A síndrome de Dejerine, normalmente as alterações relacionadas ao olhar da boneca, Amanda, eles estão mais acometidos quando você tem uma lesão do fascículo intermédio que junta o terceiro e o sexto nervo cranianos. Então, você tem uma dificuldade do movimento conjugado do olhar, e aí você tem a alteração dos movimentos que a gente chama de olhos da boneca, né? Que é conjugado lateral ou conjugado vertical. É vertical ou horizontal, tanto faz. E também quando você pega um pouquinho do oitavo par, não especificamente do 12º, não. Tá? De nada. Então, assim, você tem
uma lesão ipsilateral. Por que ipsilateral quando você pega o hipoglosso? Porque nervo craniano não cruza. Eu odeio usar essas palavras assim, não cruza, porque alguns cruzam, né? A gente sempre fala isso, né? Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? Mas a maioria dos nervos cranianos não cruzam. Então, se eu pego o 12º nervo craniano hipoglosso do meu lado direito, eu vou ter uma paralisia da minha hemilíngua à direita. Então, eu não consigo ter força nessa hemilíngua e conforme passa um tempo, inclusive, eu vou ter atrofia muscular. Então, imagina que a minha mão é a minha língua dentro da boca, né? Eu estou com a minha mão ali, é a minha língua. Se eu tenho uma lesão do lado direito, quando eu faço a protrusão da língua, quando eu coloco a língua para fora da boca, eu tenho que empurrar a minha língua para fora, o que vai acontecer? Esse meu lado direito aqui do meu dedinho não tem força muscular, só o meu lado esquerdo aqui tem força do dedão. Então ele vai empurrar a língua para o outro lado, porque só uma musculatura está fazendo a extrusão, essa musculatura do lado de cá não está. Então ele extrui e empurra para um lado. A gente costuma dizer que a língua está te apontando aonde está a lesão. Tá? Ela está dizendo para mim, ó, a sua lesão está aqui, está desse lado que você tem a lesão, está te mostrando porque é ipsilateral. Em compensação, eu peguei um feixe piramidal. Normalmente, essas lesões são acima da decussação das pirâmides, agora novamente complementando o que a Naara perguntou. Tá? Por quê? Porque a decussação normalmente é muito baixa e tem irrigação colateral, ela não é tão afetada na decussação. Normalmente as lesões são um pouco acima da decussação. Então, quando você pega o núcleo do 12º nervo craniano, que é acima da decussação, você pegou também o feixe piramidal, ele vai decussar logo abaixo. Quando ele decussa logo abaixo, o que vai acontecer? Eu vou ter a perda de força do outro lado, né? Do lado oposto. Tá? Então, do lado oposto à minha lesão, eu ficarei parético ou plégico, dependendo da gravidade com que essa lesão ocorra. Tá? Então, ipsilateral, paralisia do 12º nervo craniano. Do lado oposto, eu tenho uma paralisia motora por lesão do feixe piramidal. Além disso, eu falei, eu também tenho uma lesão do lemnisco medial. E o que acontece? Eu tenho uma abolição da sensibilidade profunda, noção de posição segmentar, de vibração, etc., de pressão, do lado oposto à lesão. Então, eu tenho 12º nervo de um lado, plegia e perda de sensibilidade profunda do lado oposto. Isso é a síndrome de Dejerine. Tá? Então, toda vez que vocês olharem isso em prova de resiliência, síndrome de tronco cerebral, o que é a síndrome de Dejerine? Paralisia de 12º par craniano ipsilateral, hemiplegia ou hemiparesia e alteração de sensibilidade profunda do lado oposto, por causa da localização dessas estruturas no bulbo. Tudo bem? Qualquer coisa, por favor, perguntem mesmo. Tá? Eu sei que é um pouquinho chato, a gente tem que decorar tudo isso. Tá? O que mais, então, a gente tem de síndromes ainda falando do bulbo? Nós temos a famosa síndrome de Wallenberg. A síndrome de Wallenberg, se eu tenho uma lesão anteromedial, se eu classifico uma lesão em anterior e medial, é óbvio que eu tenho uma lesão que é dorso, posterior e lateral. Né? Então, a síndrome de Dejerine é uma síndrome anteromedial e a síndrome de Wallenberg é uma síndrome dorso-lateral. O que eu terei quando eu acometimento dessa síndrome? Eu tenho nistagmo, vertigem e tendência para cair para o lado da lesão, porque eu tenho uma lesão do núcleo vestibular, do 8º par craniano, que é localizado mais lateralmente no bulbo, um pouquinho já para a parte posterior, mas mais lateral. Mas como é uma lesão dorso-lateral, então eu pego o núcleo do 8º par craniano, então eu tenho uma lesão vestibular que eu tenho uma tendência à queda para o lado da lesão. Normalmente eu tenho taquicardia e dispneia, porque envolve um pouquinho do 10º par craniano, que é o vago. Então, o paciente normalmente ficam taquicárdicos, ficam um pouquinho dispneicos. E eu tenho uma síndrome cerebelar também, ipsilateral. Por quê? Porque vocês lembram da anatomia? Eu tenho o tronco cerebral. O que tem aqui entre o tronco cerebral e aqui atrás? O cerebelo, eu tenho o quarto ventrículo, né? Mas o cerebelo está logo aqui atrás. E cada uma das estruturas do tronco cerebral tem um pedúnculo cerebelar. Tá? Então, no bulbo, eu tenho o pedúnculo cerebelar inferior. Eu tenho na ponte o pedúnculo cerebelar médio e no mesencéfalo o pedúnculo cerebelar superior, que ligam essa estrutura ao cerebelo.
Então, se eu afetei o pedúnculo cerebelar inferior, normalmente eu teria uma síndrome cerebelar ipsilateral. E o que é uma síndrome cerebelar, gente? Ataxia, dismetria, reflexos em forma de pêndulo, alterações da coordenação muscular, uma síndrome de acometimento do cerebelo. E o que mais? Bom, se o meu fascículo longitudinal medial, que é a minha sensibilidade profunda, é anteromedial, o meu fascículo longitudinal lateral, que é a continuação do espino talâmico, é dorsolateral. Então, eu terei um acometimento térmico doloroso do lado oposto, porque essa estrutura cruza a linha média. Então, o afeto do lado do tronco vai ter o acometimento do lado oposto na periferia. Então, peguei o 8º nervo, tem uma síndrome vertiginosa vestibular. Peguei 10º nervo vago, taquicardia e dispneia. Peguei uma síndrome cerebelar ipsilateral e uma perda de sensibilidade superficial do lado oposto. Isso é uma lesão dorsolateral do bulbo, a chamada síndrome de Wallenberg. Prof, você pode Oi, repetir, por favor, os sintomas que tem na síndrome cerebelar? Por favor. de acometimento do cerebelo, né? Quais são as funções que nós sabemos do cerebelo? O cerebelo é um órgão normalmente responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora. Então, se você tem uma lesão do cerebelo, você tem normalmente uma lesão ipsilateral, ou seja, de mídia do corpo que foi afetado, que envolve ataxia, que é uma incoordenação de marcha. Na verdade, a ataxia serviria para qualquer coisa. A gente usa meio como sinônimo de alteração de marcha, tá? Mas ataxia, incoordenação, reflexos pendulares. O que é um reflexo pendular? Quando eu ponho o paciente sentadinho aqui e bato na patela, o que ele faz com o reflexo? O reflexo vai fazer, ele trava a perninha, né? Fez o reflexo, você trava a perna. Quando você tem uma lesão cerebelar, você faz o reflexo, a perna vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque quando ele tenta coordenar para parar, ele não consegue, ele tem uma ataxia. Então vai além. Aí ele sente que ele vai além, ele dá uma ordem para vir para trás. Mas vem para trás demais, porque ele não consegue controlar. E ele dá uma ordem para ir para frente, e a perna fica balançando, né? Até que ele consiga controlar um pouquinho isso. Mas às vezes você tem a sensação de que a perna fica balançando. Então você tem ataxias, você tem dismetrias, você vai pegar um objeto, sua mão passa do objeto porque você não consegue coordenar o movimento. Então, essas são as características de uma síndrome cerebelar, reflexo pendular, né? Você tem que ter alargamento de base para caminhar, né? Abre as pernas para poder ter um equilíbrio. Tá? São os principais sintomas. Tem outros, mas esses são os principais. Tá? Muito obrigada, prof. Imagina. Tudo bem com a síndrome de Wallenberg? É decoreba, né, gente? Não tem jeito. A gente tenta fazer isso parecer o mais prático possível na clínica, mas envolve muito anatomia, então envolve muito decoreba. Exercitem isso, tá? Principalmente entendam as estruturas que estão envolvidas nisso, as principais estruturas envolvidas nisso, que aí vocês vão lembrando da localização, vocês lembram o porquê do acometimento. Bom, deixa eu ver aqui, estão perguntando. Nossa, o meu computador hoje está feio, assim, eu clico no chat e ele não abre. Daí que eu vou conseguir aqui. Vamos lá, funciona o computador. Agora foi. Uma lesão após a decusação... Tá, deixa eu responder da Inara primeiro aqui, né? Uma lesão após a decusação das pirâmides atinge o movimento voluntário do lado ipsilateral? Isso, tá? Se a lesão for depois da decusação, mas aí já na medula, tá, Inara? Aí você já terá outros sintomas medulares envolvidos, é diferente do tronco. Aí quando a gente falar de síndromes medulares, aí você vai entender melhor isso, tá? Eu não sei se nós teremos uma aula de síndromes medulares, mas se a gente não tiver, e eu sei que o que eu vou falar para vocês é quase uma coisa impossível, se vocês tiverem um tempinho e não tiver no cronograma de vocês uma síndrome medular, me avisa, a gente marca um dia e dou uma aula para vocês sobre síndromes medulares, tá? Com o maior prazer. O reflexo pendular, não. O clonus, tá, do reflexo, aí é que a gente tem que entender as síndromes de primeiro e segundo neurônio motor. Eu vou fazer um adendo aqui para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm aula depois dessa? Sim, prof. Às 6. Às 6? Tá. Sempre eu me ferro porque eu tenho que ficar esperando que a aula não acabou. Então hoje vai ser minha vez de vingar, tá? Se for demorar mais um pouquinho, vocês pedem para o outro professor esperar um pouco, tá? Então, você perguntou para mim sobre clones, né?
clônus e reflexos pendulares. O clônus não é a mesma coisa que o reflexo pendular. O clônus é uma contração continuada da musculatura. Você fica fazendo como se fosse um abalo muscular dessa forma, tá? Quando você faz um movimento de estirar. Por que isso acontece? Porque normalmente nós temos lá o primeiro neurônio motor, que é o neurônio piramidal. O que esse neurônio piramidal faz? Tá? Esse neurônio piramidal, ele é responsável, né? Vamos fazer aqui uma linha aqui, você tem a medula, tá? E você tem o neurônio piramidal que vem lá do córtex, passa pela decussação das pirâmides aqui. Aí, quando ele passa na decussação das pirâmides, ele vai cruzar a linha média, vai descer e vai fazer a sinapse com o segundo neurônio motor. Tá? O segundo neurônio motor vai até o músculo e vai dar a ordem para o músculo funcionar, né? O quadradinho ali é o músculo. Tá? Então, o que acontece? Esse aqui é o primeiro neurônio motor. Esse aqui já é o segundo neurônio motor ou neurônio motor periférico. Esse aqui é o primeiro neurônio motor ou neurônio motor central, tanto faz. Tá? Então, quando eu tenho clônus, eu tenho uma lesão dessa região aqui. Eu tive uma lesão do primeiro neurônio motor. Essa é a minha lesão. Esse primeiro neurônio motor foi seccionado, ele não funciona mais. O que o segundo neurônio motor faz parte, gente? O segundo neurônio motor faz parte do que a gente chama de arco reflexo. Eu tenho um nervo sensitivo, que é pseudo-unipolar, ele faz isso, penetra pela medula e faz sinapse com o segundo neurônio motor. Então, quando eu estimulo o meu músculo, eu faço o reflexo aqui. Por que o meu reflexo não funciona para sempre? O meu reflexo não funciona para sempre porque o meu primeiro neurônio motor, que é consciente, quando eu faço o reflexo, eu conscientemente interrompo esse reflexo. Se eu não tenho o primeiro neurônio motor, eu impeço que haja um controle consciente, esse arco reflexo fica funcionando sozinho. Então, se eu pego o pé do paciente, por exemplo, e faço esse estirar, o reflexo aquileu, vamos supor que isso aqui é o tendão de Aquiles, o reflexo aquileu fica contraindo várias vezes, então o pé fica tremendo desse jeito. Isso é um clônus. Tá? É totalmente diferente do reflexo pendular, que fica balançando porque eu não tenho coordenação motora. E não porque quando eu faço o reflexo, eu fico tendo reflexo o tempo todo. Deu para entender essa diferença? Tá? Ficou claro para vocês a diferença entre uma coisa e outra? Sim, prof. Obrigada. Imagina. Deixa eu voltar para ver onde eu estava. Aqui. Tá. Então, passado Dejerini e Wallenberg, vamos para a ponte, que a gente também vai ter o oitavo nervo. Mas você acabou de falar agora, né, do Wallenberg, o oitavo nervo. Às vezes tem um pequeno acometimento, porque os núcleos, o núcleo, não estou falando quando o nervo sai, tá? Mas o núcleo, às vezes, passa de uma estrutura, por exemplo, do bulbo para a ponte, da ponte para o mesencéfalo, dependendo do nervo. Mas especificamente da ponte, mais característico da ponte, o sétimo, sexto nervo e o quinto nervo. Tá? E que tratos passam ali? Também passa o fascículo longitudinal medial, também passa o trato córtico-espinhal, passa o leminísco medial, passa o espino talâmico, aí passa o espino cerebelar e passa o pedúnculo cerebelar médio. Bulbo, pedúnculo cerebelar inferior, ponte médio, mesencéfalo superior. Mas aqui na ponte tem algumas características importantes, principalmente esse aqui, ó, fascículo longitudinal medial e o feixe espino cerebelar. Então, vamos lá, quais são as principais síndromes de acometimento da ponte. Se eu pego a porção ventral da ponte, eu terei a síndrome de Milago-Blé. Eu posso ter também a síndrome de encarceramento. Se eu pego a porção dorsal da ponte, eu terei a síndrome de Foville. A Foville inferior e Foville superior. É Foville mesmo, que é do francês, né? Em francês não se pronuncia os dois L's, a não ser em mille, tranquille e ville. Eu lembro disso porque a minha professora de francês me deu errado em todas as provas que eu fiz até hoje, então depois eu nunca mais esqueci disso. Né? Então é síndrome de Foville inferior e superior. E nós temos o acometimento da ponte lateral. Aqui, além do ventral e do dorsal, tem um lateral para complicar mais ainda a nossa cabeça, que chama síndrome de Marie-Fouad.
Todos eles têm esses nomes maravilhosos, né? A gente, infelizmente, como eu disse para vocês, a gente tem que decorar. Você vai perguntar assim, Frederico, você lembra sempre disso? Cara, eu trabalho com isso há 26 anos. Eu lembro da maioria, mas tem hora que esquece, gente. Tá? Eu acho ridículo, como eu falei para vocês, perguntarem o nome da síndrome na prova. Eu, se fosse fazer uma prova para vocês, jamais ia perguntar assim, qual é a síndrome de Milagro-Blé? Eu ia descrever, olha, tem um acometimento disso, assim, assim, esse sintoma. Você acha que isso é um acometimento de ponte? Por quê? Porque na ponte tem esse núcleo, tem esse núcleo. Isso eu acho uma coisa interessante de vocês saberem. Vai decorar nome, mas infelizmente as provas pedem um nome, né? Então vamos lá, as principais síndromes ventrais. A síndrome ventral, principal delas, é a síndrome de Milagro-Blé. O que é a síndrome de Milagro-Blé? Comprometimento do trato piramidal e do sexto e do sétimo nervos cranianos, abducente e facial. O que ele vai dar? Se eu tenho comprometimento do trato piramidal na ponte, é antes da decussação. Então, eu vou ter uma plegia do lado oposto. Normalmente, respeitando a face, porque a lesão do trato piramidal não tem uma lesão para a face. A face é de responsabilidade do nervo facial. E aí eu vou ter, como eu peguei o nervo facial, uma paralisia facial central ipsilateral. Além disso, eu peguei o sexto nervo, porque o núcleo do sexto e do sétimo é um do ladinho do outro. Então, eu tenho um estrabismo convergente ipsilateral. Vamos lá, para a gente destrinchar o que a gente está lendo. Acho que a hemiplegia oposta não tem dificuldade no feixe piramidal, né? Mas o que é uma paralisia facial ipsilateral? Central. Existem dois tipos de paralisia de nervo facial que são mais importantes: periférica e central. E o nome já diz. Se é periférico, é fora do cérebro. Se é central, é dentro do cérebro. Esse é mais preocupante. Então, você precisa identificar isso na tua semiologia. E você identifica literalmente porque o diagnóstico está na cara. Né? O que é o diagnóstico está na cara? Então, vamos lá. Os meus desenhos são péssimos, já são péssimos os meus desenhos quando eu os faço no quadro. Quando eu faço aqui, eu tenho pena de vocês. Então, se vocês não entenderem alguma coisa com o meu desenho, por favor, depois um dia sentado a gente explica, eu tento explicar de novo, tá? Então, vamos lá. Eu teria, né? Eu não sei o que acontece, eu sou professora péssima, em qualquer coisa que seja, vou apagar isso que é melhor. Em qualquer coisa que seja tecnológica, eu realmente tenho grandes problemas. Né? Eu tenho neurônios a menos, então não funciona bem. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente, está aqui o rostinho do meu paciente, muito bonito, meu paciente. Tá? Vamos fazer o olhinho dele aqui. Aqui tem um olhinho, aqui tem outro olhinho. Tentar fazer o máximo possível, um narizinho aqui e uma boca bem bonitinha. Pronto. Olhinho do meu paciente. E aí eu tenho a divisão, né, da hemiface. Vamos fazer a hemiface. E normalmente, quando eu estou falando de nervo facial, eu faço essa divisão aqui também. Por que isso, gente, na face do paciente? Porque quando você tem o núcleo do nervo, tá, vamos fazer um nervinho azul. Eu tenho o núcleo do meu nervo aqui à direita, tá, do paciente, esquerda nossa, direita do paciente, né? Aqui está o núcleo do nervo facial direito do paciente. Aí, esse núcleo manda uma fibra que vai inervar a porção inferior da face. Tá? E também tem uma fibra que vai inervar o lado superior oposto. Aí, do outro lado, eu tenho o núcleo do nervo facial do lado oposto, que emitirá uma fibra que vai inervar o lado superior oposto e o lado inferior da face ipsilateral. O que eu quero dizer com isso aqui, gente? Não ficou muito bonito o desenho, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Então, eu vou pegar aqui numa outra cor, amarelinho. Essas duas fibras aqui, elas só se juntam quando onde emerge o nervo facial do crânio? No forame estilomastoideu. Então,
As fibras que vão tanto para uma parte superior da face quanto para a parte inferior da face só estão juntas quando já passaram pelo forame estilomastoideu. Ou seja, quando você pega toda uma M-face, vamos lá fazer uma M-face acometida de uma outra cor aqui, para fazer um carnaval total, um amarelinho. Toda essa M-face aqui, ó, em amarelinho, está acometida, tanto a porção superior quanto inferior, só pode ser uma paralisia facial periférica, porque as fibras que vão para a porção superior, para a testa, e do epicanto para baixo, do epicanto para cima, só se juntam quando já saíram no forame estilomastoideu. Quando você tem uma lesão central, onde é a lesão central? A lesão central é aquela que acomete o núcleo. Se acomete o núcleo, eu perco a porção inferior da face ipsilateral e a porção superior do lado oposto, porque a inervação vai para o outro lado. Deu para entender isso? Ficou claro isso para vocês? Eu, quando olho esse desenho, não consigo entender isso. Eu, quando falo, eu acho que eu expliquei. Mas ficou claro? Deu para entender o que eu falei? Pelo amor de Deus, alguém me responde ou vocês não morreram aí do outro lado. Sim, prof. Ficou? Sim, prof. Sim, prof, bem tranquilo. Ó, que bom. Tá? Imagina. Tá? Débora, eu acho que eu já vi você entrar umas 2, 3 vezes. Se tiver com um problema na internet, fica tranquila, tá? Estiver caindo, depois eu te explico isso, eu vou mandar aula para vocês, fica tranquila, tá? Eu acho que dessa vez está gravando, né? Espero que não suma. Então, vamos continuar. Então, se eu tenho uma hemiplegia oposta, porque eu peguei o feixe piramidal. Tranquilo, antes da decussação, ele vai decussar depois, pega o lado oposto. Peguei o facial desse lado. É central, gente. Eu estou falando de uma lesão lá no núcleo, lá na ponte. Então, se é central, eu vou ter uma paralisia da hemiface do epicanto para baixo ipsilateral e da porção superior do lado oposto. É cruzado. Tá? Então, é uma paralisia facial central. Você olhou isso, por isso que eu digo, o diagnóstico está na cara. Pegou toda a metade da face, é periférico. Pegou cruzado, é central. Se é central, é perigoso. É no tronco. Tá? E o estrabismo convergente. Por que o estrabismo convergente? Lembra que a gente falou, ainda há pouco perguntaram dos olhos da boneca, o que coordena o movimento dos nossos olhos? O nosso terceiro e sexto nervo craniano estarem funcionando ao mesmo tempo, por isso que meu olho olha reto. Se eu tenho uma paralisia do sexto nervo craniano à direita, qual é a função do sexto nervo craniano? Abducente. Então, eu não consigo mais fazer esse movimento. E o meu terceiro nervo está funcionando, que é a adução. Então, eu tenho um estrabismo, eu olho um olho reto, e o outro faz isso, convergente. Essa é a famosa síndrome de Milago-Blé. Paralisia facial central de um lado, hemiplegia do lado oposto, estrabismo convergente ipsilateral à lesão. Tudo bem? Aí, eu posso ter uma síndrome chamada síndrome de encarceramento, ou síndrome de Lockett-In. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre isso. É uma lesão bilateral da ponte. E acomete o feixe córtico espinhal em ambos os lados. Então, o paciente fica tetraplégico ou quadriplégico. Tá? Eu botei ali, porque em alguns livros você lê em quadriplégico, né? Mas eu sou filho de professor de português, então tetraplégico é melhor, porque você junta tanto um prefixo grego quanto um sufixo grego, né? É um erro de português. Prof, Diga. A imagem, o desenho ainda está na tela, a gente não Tá na tá vendo tela? o slide. Então deixa eu partilhar aqui para vocês, porque eu não sei por que não foi. Deixa eu ver agora. Agora foi? Foi sim, obrigada. Foi? Tá. Então essa é a segunda síndrome, então eu estava falando que tetraplégico, porque você junta prefixo grego e um sufixo grego, né? Um erro de português crasso você juntar um prefixo latino com um sufixo latino, como, por exemplo, todo mundo usa EV, né? Endovenoso. Endovenoso, você junta um prefixo latino com um prefixo grego, endo, com um sufixo latino venoso. Então, o correto é intravenoso. Né? Os dois são latim ou endoflébico, os dois são gregos. Né? Então, médico, infelizmente, tem problemas com português. Eu sou chato com isso, porque meu pai era professor de português, então eu sofri muito na minha pele, eu vou te contar em vocês agora, para não escreverem errado. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma tetraplegia, porque eu peguei o feixe córtico espinhal bilateral. Eu tenho uma afonia, porque eu perdi o feixe córtico bulbar,
que vai inervar toda aquela porção de hipoglosso, vago, etc., e vai alterar as cordas vocais. Então, o paciente fica afônico quando eu perco o feixe córtico bulbar. Está vindo do córtex para o bulbo, mas na ponte foi lesado. Como a formação reticular não está comprometida, porque é na porção baixa da ponte, o paciente tem consciência, então ele acorda. Tá? Está acordado e, inclusive, executa movimentos oculares verticais, olha para cima e olha para baixo, porque o acometimento do fascículo internuclear não foi feito totalmente. Então, você só tem a paralisia dos olhos da boneca, que me perguntaram, horizontal, você não tem paralisia vertical. Inclusive, ele consegue fazer um movimento voluntariamente, ele consegue piscar voluntariamente, só que ele não consegue falar e está tetraplégico. Está tetraplégico por causa do acometimento do córtex espinhal bilateral, foi uma lesão da ponte bilateral, e está afônico, não consegue falar, porque tem uma lesão do córtex bulbar, que vai inervar 11º, toda aquela nervos cranianos que inervam a musculatura do orofaringe. Então, o paciente tem uma paralisia de cordas vocais, ele não consegue falar. Tá? Então, ou seja, ele está consciente, não consegue mexer e não consegue falar. Né? É assustador. Mas existe essa síndrome. Normalmente, quando você vê aquelas coisas como House, Grey's Anatomy, eles adoram essa síndrome, né? Porque é uma coisa que dá um choque na pessoa, você está preso dentro de si mesmo, né? Por isso a síndrome do encarceramento. Tá? E o acometimento dorsal da ponte, gente. O acometimento dorsal da ponte, então, tem as síndromes de Fovea. Fovea inferior e Fovea superior. Fovea inferior, eu também pego, embora seja dorsal, o feixe córtico espinhal. Então, eu tenho uma hemiplegia oposta, eu tenho uma paralisia facial também periférica ipsilateral, porque a irrigação da ponte, ela se dá da porção posterior para a anterior. Mais do que outras estruturas do tronco, ela não depende tanto da basilar, ela depende mais da cerebelosa póstera inferior. Então, quando você lesa isso, você acaba, às vezes, dependendo do ramo que foi lesado, de uma colateral, você pode pegar via anterior, você pode pegar mais dorsal, se for mais distante o acometimento da cerebelosa póstera inferior. Mas aí você acaba fazendo lesão do córtex espinhal, facial, tem estrabismo convergente, como se fosse uma síndrome de Millar-Goublé. No entanto, você tem uma paralisia do olhar conjugado para o lado da lesão. Todo o olhar é desviado para o lado oposto da lesão. Você olha para onde está hemiplégico, o paciente está hemiplégico à esquerda, todo o teu olhar é desviado para a esquerda, você está olhando para lá. E isso tem uma importância tremenda, tremenda porque isso, infelizmente, tem que decorar, não tem outro jeito de explicar para vocês isso. Porque quando você olha para o lado da hemiplegia, te diz que é uma lesão de ponte, tá? que é uma síndrome de Fovea. Tá? Quando você olha para o lado oposto, desvia para o lado oposto da hemiplegia, é uma lesão de córtex. Mas me explica um jeito de eu entender isso. Isso é decorar. Tá? Quando você pega na ponte e olha, o seu olhar vai estar desviado para o lado hemiplégico, síndrome de Fovea. Quando eu olho para o lado oposto da hemiplegia, é lesão do córtex frontal. Tá? Aí eu já sei que a lesão não é na ponte quando isso acontece. Tá? E quando eu tenho um Fovea superior, eu tenho uma hemiplegia oposta e tenho um desvio dos olhos e da cabeça para o lado oposto. Aí você vai dizer, mas você acabou de falar que o desvio dos olhos para o lado oposto me diz que é do córtex frontal. Sim, dos olhos. Mas se eu desviar olho e cabeça para o lado oposto, aí é na ponte também. Difícil, né? Porque são muitos detalhes. Difícil eu não acho. Eu acho assim que precisa estar muito atento. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da semiologia neurológica, todos esses pequenos detalhes. Ninguém sabe isso tudo. Mas você examina um paciente e você percebe, ele tem um desvio da cabeça e do olhar para um lado e tetraplégico do outro. Eu não lembro que isso é uma síndrome de Fovea superior dorsal da ponte. Aí você vai ler no livro de semiologia, você vai ver que você vai localizar a lesão. Aí é legal quando você coloca para o radiologista assim, olha, paciente com desvio da cabeça para o lado direito, olhar para o lado direito e hemiplégico à esquerda. Favor analisar a ponte, porção superior, ele vai ver uma lesão. Aí ele vem, o radiologista fala, nossa, como você sabia que estava lá? Anatomia e semiologia. Isso é o fundamento da neuro. Né? É o que me atraiu para a neuro. Muita semiologia, muita anatomia, porque eu acho muito bonito isso. Assim. Não quero que todos vocês achem bonitos, mas, infelizmente, em algum momento vocês vão ter que ouvir falar sobre isso. Na verdade, eu queria que todos vocês achassem bonito, sim, porque é muito legal. Mas eu sei que nem todos vão fazer. Né?
E ainda tenho a síndrome lateral da ponte, que é a síndrome de Marie-Foix. O que você acomete? É uma síndrome cerebelar ipsilateral, porque você afeta o pedúnculo cerebelar médio. Tem uma hemiplegia oposta, que é o córtico espinhal, e tem a anestesia da face oposta, que é o trigêmeo. Tá? Porque o trigêmeo cruza algumas fibras sensitivas. Então, tem uma anestesia da face do lado oposto a essa síndrome de Marie-Foix. Cometeu a hemiplegia esquerda, perda de sensibilidade superficial ali da face à esquerda e mais uma síndrome cerebelar ipsilateral. É uma lesão lateral da ponte. Eu vendi a casa, você pediu, Sim, da cabeça, Ana Gabriela, da cabeça e dos olhos, sim. Se for só os olhos, é do córtex frontal, tá? Da cabeça e dos olhos é uma lesão contínua, tá bom? Imagina. Eu sei que a cabeça de vocês já está desviando para o lado, né, depois de tudo isso que eu estou falando, mas ainda tem a última parte que eu preciso falar para vocês, que é o mesencéfalo, né? Terceiro, quarto, pedúnculos cerebrais superiores, comissura posterior, espino talâmico, leminísco medial, e aqui nós temos o núcleo rubro e a substância negra, ou substância negra, tanto faz, tá? E eu tenho 3 grandes síndromes mesencefálicas: síndrome de Weber, síndrome de Claude-Bernard, ou síndrome de Claude, né? E a síndrome de Parinot. Tá? Quais são essas síndromes? Síndrome de Weber, lesão ventral do pedúnculo cerebral. Lembra que o mesencéfalo tem 2 pedúnculos cerebrais. Uma lesão ventral do pedúnculo cerebral. O que vai acontecer? Está passando o feixe córtico espinhal. Hemiplegia oposta, porque só vai cruzar esse feixe córtico espinhal lá embaixo. Então, no bulbo. Então, hemiplegia do lado oposto. Eu lesei aqui, mas a fibra vai cruzar aqui, então esse lado oposto vai estar todo paralisado. Paralisia facial central, ainda pega um pouquinho do núcleo facial, e uma oftalmoplegia, lesão no terceiro nervo ipsilateral, não cruza, né? Peguei ali no mesencéfalo, está o núcleo do terceiro nervo. Qual é a manifestação clínica de paralisia do terceiro nervo? Vamos lembrar lá o que o terceiro nervo faz. O terceiro nervo inerva o reto medial, então eu vou ter um estrabismo divergente, porque o sexto nervo vai estar funcionando, que é o reto lateral. O terceiro nervo inerva o elevador da pálpebra, então eu vou ter uma ptose palpebral. E o terceiro nervo tem a porção parasimpática que faz a dilatação da pupila, então eu vou ter uma midríase. Então eu vou ter tanto um estrabismo divergente, ptose palpebral e midríase, que é uma paralisia de terceiro nervo craniano. Estrabismo divergente, ptose, midríase ipsilateral, hemiplegia oposta, facial central ipsilateral, síndrome de Weber. Tá? É o nome que a gente dá a essas síndromes. Síndrome de Claude-Bernard, ou Claude. Tá? Síndrome do núcleo rubro. Afeta o núcleo rubro. E você tem uma paralisia ipsilateral do terceiro nervo craniano e uma síndrome cerebelar do lado oposto. Por que do lado oposto? Porque não é o pedúnculo que está sendo afetado, é o núcleo rubro, que tem relação com o cerebelo, mas que controla os movimentos do lado oposto do corpo. Então, eu tenho uma paralisia do terceiro nervo ipsilateral e uma síndrome cerebelar do lado oposto. Isso é uma síndrome de Claude-Bernard. Deixa eu ver quem está me perguntando aqui. O núcleo de Edinger-Westphal, Ana, ele é separado do núcleo motor do terceiro nervo craniano. Tá? As fibras caminham juntas, envolvidas na mesma bainha de mielina, e nós chamamos a esse conjunto de terceiro nervo craniano. Mas os núcleos são distintos. O núcleo motor é um, o núcleo parasimpático, que é o núcleo de Edinger, é outro. Mas são muito próximos, tá? Mas são 2 núcleos anatomicamente distintos. Tá? Não sei se deu para ficar claro para vocês. Tá? Ótimo. E a nossa última grande síndrome, que é a síndrome de Parinot. O que é a síndrome de Parinot? É a paralisia do olhar conjugado vertical. Lembra que na ponte a gente paralisava o olhar horizontal, agora eu paraliso o olhar vertical. Então, quando eu tenho compressão dos pedúnculos cerebrais, do teto do mesencéfalo, eu desvio o meu olhar para baixo. Então, a gente chama de olhar do coucher du soleil ou olhar do pôr do sol.
tá? Você não consegue mais ver a pupila, ela abaixa, você vê só a parte branca do olho, então dá a sensação de que é um sol se pondo, né? Tem muita poesia para imaginar isso, né? Mas assim, o olhar desviado para baixo, o olhar do coucher do soleil, o olhar do pôr do sol, que é a síndrome de Parinot, é sinal de compressão do mesencéfalo, normalmente por hipertensão intracraniana derivada de hidrocefalia supratentorial, principalmente, que comprime o mesencéfalo. E aí, as etiologias dessas lesões. Nós falamos de todas as síndromes de acometimento, mas o que pode fazer isso aparecer, né? O que pode fazer aparecer, gente, a etiologia mais frequentemente observada foi a doença vascular cerebral isquêmica. 53,6% dos pacientes com síndrome de tronco cerebral tinham uma como etiologia lesão vascular isquêmica, um acidente vascular isquêmico. A ressonância detecta essas lesões em 86% dos casos, enquanto que a tomografia só em 27%, porque a tomografia, a fossa posterior tem muito osso, e a tomografia para no osso, é muito boa. O raio-x é muito bom para ver o osso, né? Mas aí não consegue ver o parênquima tão adequadamente, muito menos as estruturas tão pequenas quanto o tronco. E aí a ressonância é melhor para ver esse acometimento. Tá? Em crianças, nós temos que pensar, toda vez que temos um acometimento do tronco cerebral, em neoplasias primárias, principalmente ependimomas e meduloblastomas, e em malformações, como malformações de Arnold-Chiari, e malformações de Dandy-Walker e hidrocefalias. Essas são as principais etiologias. Em adultos, neoplasias secundárias, a fossa posterior é um local muito comum de metástase e, obviamente, como a gente falou, lesão vascular isquêmica ou hemorrágica, mas isquêmica é a principal causa. E você tem que tratar sempre a doença de base. Eu tenho um acidente vascular, eu tenho uma malformação, eu tenho uma hidrocefalia, eu tenho uma neoplasia. Você tem que tratar essa causa básica, mas normalmente, independente de qual seja a causa, é um prognóstico reservado, porque as estruturas são muito nobres, uma área muito pequena. Se não tem mais hoje em dia, talvez, o nível de mortalidade que tinha há 3, 4 décadas atrás, ainda persiste com um alto índice de mortalidade e, principalmente, alto índice de morbidade. Nós diminuímos a mortalidade, mas a morbidade nem tanto assim. Tá? Eu não sei... conseguir, né? Não vou cumprir, eu ia cumprir minha promessa de atrapalhar a próxima aula, mas eu acho que eu consegui ter 3 minutos, consegui terminar exatamente em tempo essa tarefa hercúlea de tentar resumir todas essas síndromes e esses fatores etiológicos em 1 hora. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas eu sei que vocês têm outros compromissos, mas eu, como sempre, me coloco à disposição. Tá? Alguma dúvida, mesmo que não agora, que não venha na cabeça, quando precisarem estudar e aí as dúvidas surgirem, por favor, me avisem. E eu prometo para você, Thiago, que essa aula eu estou aqui com o meu pendrive, eu já vou te mandar agora os slides, depois que liberarem a gravação, eu passo para vocês. Tá bom? Imagina, gente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, me avisem. Você usa aquele e-mail, peraí, da Unidep. Gabriela, você quer anotar meu e-mail? É Rodrigues, com S, né? cfa@gmail.com. Eu uso o da Unidep, mas eu normalmente não vou olhar só no final de semana. Então, o Gmail eu olho sempre, pelo menos uma vez por dia. Então, se você quiser me mandar alguma coisa, manda nesse que é mais fácil, tá? Rodrigues, cfa@gmail.com, tá? Então, eu vou mandar a aula para vocês. Eu que agradeço, se ninguém tem nenhuma dúvida, boa noite, bom descanso não, né? Boa aula para vocês e até a próxima, que não seja muito distante para não ficar com saudade. Cuidem-se, tá? Um abraço para vocês. Imagina. Tchau.